Dia, irmãos, estamos praticamente finalizando nossos estudos com a revista Esperança em Tempo de Quarentena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz de Cristo a todos. O título desta lição é a lição 11, Presença Suficiente, está lá em Hebreus 13, 5, e o autor, Tiago Soares da Rocha. Bom, igreja, o autor, ele vem desde já dialogando praticamente, ainda nesse início, falando sobre nós mantermos a paz e a tranquilidade em tempos de pandemia, falando sobre os problemas que têm ocasionado a distância entre o cristão e Cristo, Os problemas têm aumentando muito, E a gente fica aguardando, procurando ter paz nesse tempo. E o que o autor fala sobre essa presença, vai falar várias vezes sobre essa presença ser suficiente para nós irmos avançando dia após dia, vivendo um dia de cada vez, vivendo na palavra do Senhor, mantermos a calma, a tranquilidade. E fala sobre vários problemas, inclusive, queria mencionar também que a gente tem passado por vários furacões durante essa pandemia. E outro dia desse teve uma reportagem de que virão outros furacões e nós precisamos, igreja, estarmos atentos a tudo, estarmos prontos. E aí ele vai conversar com a gente para saber se essa presença de Deus está sendo suficiente, se nós estamos sabendo administrar esses problemas. Então ele fala que o grande problema dessas respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro. Então a gente está preocupado agora, mas também estamos preocupados com o que irá acontecer conosco. E aí ele fala que nós precisamos, entre todas as bênçãos, podemos receber a presença de Deus. E o mais importante, que o Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos. E para ter uma vida de paz e tranquilidade, a sua presença é de fato, o autor afirma, é de fato suficiente. Então, nosso Jesus maravilhoso, nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. E essas promessas, elas não são aquelas promessas para Abraão, Isaac, não. Essas promessas, elas são atuais, porque a palavra de Deus, ela não mudou. Amém? E Deus, ele nos dá uma garantia, que nós podemos ter a certeza de que a presença de Deus, ela está conosco, onde quer que nós estejamos indo, se seguimos aos céus, ela está. A presença de Deus, ela é fato na nossa vida. Agora, como é que a gente está administrando essa presença? O que a gente tem feito para que haja mais intimidade com a palavra de Deus? Então, o autor fala que foi ouvida pela geração de hebreus que foram sustentados. Olha o que eu estou falando, Foram ouvidos, e nós também ouvimos. Ele está sugerindo em Hebreus 13, 5, a palavra do Senhor diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aí o 6 ele completa assim, firmemente, confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? A gente está vendo nos dias atuais, igreja? O homem tem feito tantas coisas. A gente vê pela vacina, São todos os países, o mundo inteiro, tentando produzir uma vacina. São pessoas servindo de cobaia. E a vacina ainda, até agora, não deu certo. E se deu certo, nós também ainda não sabemos. Então, tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E a gente vai ver mais à frente o ser humano culpando Deus, pela pandemia, culpando Deus por tudo. Mas e lá na frente? E antes da pandemia? Será que todo mundo estava preocupado com as almas que estavam sem conhecer a palavra? Então, o autor ele vai falar também que outra vez em que ela aconteceu no comissionamento de Josué. Josué 1:5, Aquela palavra de sustento, onde Deus fala para o sucessor Josué, estava sendo sucessor, de Moisés. Aí fala assim, Josué, para ele ser forte, Deus segurando, na mão dele, para que ele levasse o povo ali ao deserto, para que o povo também
fosse lembrar que Deus estava com ele durante todo o tempo, ser forte e corajoso, não temas, não temas. E aí, a Bíblia, ela nos ensina em 2 Coríntios 12, 9, que o poder de Deus se aperfeiçoou, se aperfeiçoou em nossas fraquezas. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente está fraco nessa pandemia, a gente está num limite, tem muitas pessoas sensibilizadas, muitas pessoas precisando de psicólogos, porque não sabem como agir, tem pessoas tendo, infelizmente, notícias que entristecem seu coração, não sabem como agir, tem pessoas do nosso meio que têm passado diretamente por isso, quando não, indiretamente, têm passado por problemas que afetam até mesmo a sua fé. Mas o Senhor Jesus, ele nessa manhã, ele dá uma garantia para a gente, assim como aquele povo que estava ali no deserto 40 anos, voltados, né, para uma fé do qual o Senhor Jesus estava cuidando. E aí, igreja, no finalzinho ainda do início do tópico, o autor vai falar que a presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é poderoso para cumpri-las. Então, nós somos cristãos em processo de aperfeiçoamento. E às vezes há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. E é isso que está acontecendo agora. Então, o que veio essa pandemia provar que veio para todos, veio para o rico, veio para o pobre, para o branco, para o negro, para o índio, ela veio para todos, para o cristão, para aquele que não é cristão, para o ímpio. A pandemia veio para mostrar o que? Para todos nós, né? E precisamos nos fortalecer diante de Deus, é isso que a palavra de Deus está falando com a gente. Então eu queria deixar uns tópicos lá em Salmo 16, 11, parte A. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Efésios 1, 3, 4, parte B diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Salmo 100, 2. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres. Então, estamos falando que em presença, em fidelidade, em confiança. E aí nós precisamos viver na dependência de Deus, porque o autor diz que Ele é fiel e poderoso para cumprir o que Ele prometeu para cada um de nós. E as suas promessas, elas não morrem. Então, o tópico 1 fala que a presença é suficiente, mas os recursos não. Então, o que o autor está querendo dizer para cada um de nós nessa manhã? A presença de Deus, ela é forte dentro do nosso coração. Às vezes, né, a nossa fé, ela fica um pouco abalada, mas a presença de Deus, ela continua ali para nos fortalecer. Então, nós precisamos viver na dependência do Senhor, porque os recursos, eles podem faltar para cada um de nós, mas a presença de Deus, ela jamais nos faltará. Então, o autor fala que ao invés de confiar nas coisas materiais, nós devemos depender do Senhor. Então ele fala que todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais, mas o cristão fiel depende do Senhor. Esse é um resumo do tópico 1, de que a presença de Deus, ela é suficiente e os recursos, eles não são, porque eles podem uma vez faltar em nossa vida. Então, o autor está falando assim para a gente, tua graça, né, como o apóstolo Paulo, a tua graça, ela me basta, a graça do Senhor, ela basta em nossas vidas, porque nós temos visto preços mudando, muitas pessoas não têm tido condições de trabalhar para ter esses recursos, outras pessoas têm trabalhado, têm tido esse recurso, mas não têm paz. Então, o suficiente de Deus na nossa vida no momento é essa presença. É isso que o autor está falando, que essa presença, ela nunca irá nos faltar. Então, igreja, o que deixa muitas vezes, né, a gente balança, porque nós somos carne, nós somos temerosos. Então o autor fala que mesmo o dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois ele tem sua utilidade, né? Vai em contrapartida, dizendo que os recursos ele pode faltar. Então está dizendo, e se você não tiver dinheiro? Mas você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, mas eu tenho a minha confiança em Cristo de que nós vamos vencer.
Então, a riqueza ela não deve ser padrão para as decisões mais importantes que nós temos que tomar. E o autor, ele fala assim, a presença é suficiente, mas os recursos não são. Ele, ao mesmo tempo que ele está como se estivesse perguntando para cada um de nós, ele também está perguntando, porque o povo de Deus, eles ficaram ali no deserto por 40 anos, não faltou nada. A provisão de Deus veio em tempo e hora. Não faltou o alimento, de dia o sol protegia, né? O Senhor mandava nuvens, e à noite a lua clareava para que eles continuassem caminhando, calçados, né? Não gastavam, as roupas não gastavam. Então, só quem pode fazer isso é o nosso Senhor, é só o nosso Senhor que tem esse poder. Tópico 2, ele fala também para a gente que a presença é suficiente, o templo não. Então, como é que a gente vai entender isso, né? Lembrar da nossa promessa, e nós não podemos esfriar na nossa fé em tempo de pandemia. Peça ao Senhor todos os dias, Senhor, renova a minha fé, aumenta a minha fé em Ti. Eu preciso caminhar, Senhor. Os tempos são maus, mas eu preciso caminhar com Cristo. E aí, o autor fala que a carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote e utilização do templo. Então, o autor está falando aqui para a gente que, nesse período aqui da carta, quando a igreja recebeu essa carta de Hebreus, o povo ainda estava dependente, porque o templo estava lá, mas as pessoas esfriaram. Então, é um tema também atual. A partir do encontro com Cristo, esses paradigmas, eles mudaram, deixando livre para cultivar sua espiritualidade com o Salvador Jesus Cristo. Então, igreja, o autor está falando que o que está acontecendo agora mundialmente é que as igrejas estão fechadas, e nós, os templos, nós não podemos deixar de estar congregando com família, congregando com os nossos irmãos, mesmo que online, mas a gente não se esquecer e não trazer esfriamento para a nossa vida espiritual. Então, ele fala novamente que o texto está mostrando que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Glórias a Deus e aleluia. Que seja essa a nossa força vem do Senhor. Que haja renovo todos os dias na nossa vida. Enquanto a nossa igreja, as nossas igrejas estão fechadas, algumas já estão presenciais, mas imagina também que a gente pode imaginar que, por mais que vão adorar ao Senhor, a insegurança muitas vezes pode bater nas pessoas, é o que tem acontecido. E nós estamos vivendo realmente em meio à pandemia, de não saber quando a vacina ficará pronta. Mas o nosso Deus está pronto. O nosso Jesus, ele já morreu na cruz por cada um de nós. E o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Ele já sabia de tudo isso que aconteceria. Mas ele tem olhado para o nosso coração. Porque mesmo quando se diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, como é que está nosso coração? Está magoado? Está ressentido com o Senhor? Está culpando a Cristo? Está buscando a presença dele? Ficam essas perguntas todos os dias no nosso coração. Então, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Então, o autor fala aqui também que a presença de Deus, ela estava, no meio deles. E não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa, ela era maior. Então, o que nos deixa sempre, precisamos estar prontos. A igreja, o templo, está ali, está à nossa espera. Mas Deus continua esperando que nós nos fortalecemos na sua presença. Fortaleçamos, aliás, Então, o autor fala também que às vezes nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se nós estivermos no templo. E aí Deus traz o refrigério para a nossa alma, traz calma, convida cada um de nós a perseverarmos todos os dias. O tópico 3 fala que a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. Mas a gente vem em contrapartida da nossa preocupação, igreja? Assim que começou a pandemia,
o álcool estava caríssimo, a gente não encontrava, máscara estava sumindo. E agora, mesmo com toda essa facilidade, ainda existem alguns de nós que não estamos tendo o cuidado. Então, o autor está falando, como o tema é bastante atual, o autor está falando desse cuidado, que a presença de Deus, ela sempre será suficiente. Então, no Salmo 139, 7, né, de 7 a 12, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. O autor faz essa questão. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. Então, para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, né, a tua mão direita me guiará e me sustentará, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Amém. Glórias a Deus. E nessa quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento de nossa fé. Então, o autor está dizendo que Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos, né? E ele diz que a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos. E a fé, ela não é egoísta. A fé, ela não é egoísta, ela é só para mim. Em tempo de pandemia, a gente pode estar, a nossa preocupação com esses cuidados pode ser a preocupação de me cuidar, mas a gente tem muito mais que isso ainda para fazer. Lá em Colossenses, queria deixar também Colossenses 3, versículo 2 e 3, para que a igreja possa ler. E nós temos a garantia da presença de Deus suficiente quando na Bíblia nós vemos Daniel na cova dos leões, né? E quando ele não se curvou ao rei Dário. Então, o autor também, e a gente está compartilhando nessa manhã, para a gente não se curvar diante dos problemas, diante das lutas, para nós termos essa presença de Deus como suficiente na nossa vida, levantarmos a nossa cabeça e seguirmos em frente, mesmo em meio às lutas. E aí a igreja pode lembrar de outros, né, que tiveram também as suas lutas, como Abraão, mas que venceram com Cristo, Davi, Esther, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, não negaram a sua fé a Cristo. E Cristo é supremo e completamente suficiente para a salvação. E os cristãos devem preservar e amadurecer na sua vida espiritual para poder passar por tudo isso que está acontecendo, por toda a pandemia, e saírem dessa pandemia fortalecidos. Então, o autor diz que quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo? Como a gente falou lá na frente, a culpa é de Deus? Então, o autor fala também que, embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida. Então, a gente já está quase terminando, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. Então, como está a sua vida hoje, meu irmão? Como está a minha vida hoje? Como está a nossa caminhada com Cristo? O que nós temos feito para que essa presença, ela não se esfrie, desculpa, em nossa vida, em nossa caminhada? Como nós estamos conseguindo, vivendo um dia de cada vez, mas a cada dia mais fortalecidos na presença do Senhor. O autor diz que sim, a presença de Deus será sempre suficiente. O nosso Para Pensar e Agir diz que a certeza da presença de Deus, ela traz o que, igreja? Traz o que, amados? Segurança. Então, o autor não está pedindo para que a gente se preocupe com a pandemia, porque nós somos pessoas adultas, sabemos que a pandemia existe, sabemos que os problemas existem, mas tem
algo mais forte do que a pandemia, tem algo mais forte do que a quarentena que temos passado. É a nossa fé em Cristo, a nossa perseverança, a nossa buscar intimidade com Deus, orar sem cessar. E aí o autor fala que o justo, ele vive pela fé e não pelo que sente. Está lá em Hebreus 2:4, né? Os sentimentos, eles vão variar de acordo com as circunstâncias, porque as circunstâncias, elas sempre virão. E aí o autor fala que jamais provaremos, de acordo com os métodos científicos, a presença de Deus. Então, o Senhor, ele dá inteligência ao homem, né? Mas o homem quer prevalecer com isso, querer ser mais do que Deus, quer mexer na criação. Então, o que nós temos visto aí, as queimadas, nós temos visto os furacões, as tempestades, as pandemias, tudo isso, igreja, mas Deus está acima de tudo isso que nós temos visto. Então, o autor fala que ele está conosco sem duvidar. Nós não podemos duvidar. Estou vendo pandemia, estou vendo furacão, eu estou vendo quarentena, estou vendo doença, a gente está vendo tudo acontecer, mas Deus está acima de tudo. É Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. Está lá, e a presença de Deus nos persegue implacavelmente, ou seja, Deus está procurando, ainda continua procurando os adoradores. E Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades. O autor fala que a presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser, preenche todas as lacunas. E diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas e as respondermos segundo a promessa que também ouvimos. Como nós estamos lidando com os recursos? Até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Como vemos o tempo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? Estamos dependendo, igreja? E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Vamos orar e vamos nos lembrar que nós somos completamente dependentes do nosso Deus e que a presença de Deus, o Espírito Santo, ele é suficiente na nossa vida para nós transpormos e passarmos por tudo isso e permanecermos de pé. E ainda que o nosso coração tente esmorecer, nós somos fiéis ao Senhor e precisamos ser fiéis e viver nessa dependência. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Deus. E nós queremos continuar a viver, a depender de Ti, Senhor. A saber, Senhor, que as Suas promessas, elas não irão faltar e não irão falhar em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpre Suas promessas, que cuida de cada um de nós. Precisamos continuar a ter intimidade com o Senhor, Deus. Precisamos, Senhor, continuar a nos lembrar desse Deus vivo que morreu numa cruz por cada um de nós. Então, Senhor Jesus, nós temos certeza em nosso coração que a Tua presença, Jesus, ela é suficiente. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida da nossa igreja. Abençoa os irmãos que precisam ter forças também, Deus, para vencer as batalhas do dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém.